E estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo bem com todo mundo aí no chat? Não vai ser uma live muito demorada hoje, não. Mas vai ser uma live do jeito que vocês gostam. Vai ser uma live de treta. Mas não é uma treta por nada, não. Uma treta justa que precisa acontecer. A gente não pode ficar fugindo da raiva, fugindo de briga. Isso aí não leva ninguém a lugar nenhum. Às vezes a posição mais confortável é a posição de você não fazer nada, aceitar as coisas quieto, deixar você ficar vendo as coisas acontecerem erradas e não fazer nada, mas não adianta, não combina comigo, não combina com... A Leda Nagli outro dia perguntou, o que você tem, Paulo? Que você é parecido com teu avô. O que eu tenho é isso, eu não compactuo com coisa errada, e quando eu vejo, eu tenho que fazer alguma coisa. Não adianta, não sou de levar coisa errada com tranquilidade. E, aliás, foi só isso que me trouxe aqui a esse ofício, né? Tava bem na minha vida empresarial, quietinho. Por que eu resolvi entrar no debate público de forma tão incisiva, mais ou menos um ano atrás, né? Foi para isso aí que vocês vão ver hoje. Então, vocês vão ver uma coisa que não é normal, vocês vão ver uma pessoa que está saindo de uma empresa e está dando nome aos bois, e eu vou dar hoje nome aos bois, principalmente um boi, e eu fiz algumas anotações aqui, então peço desculpas aqui a vocês se eu colar um pouco do que eu rascunhei aqui para falar com vocês, mas tem um outro motivo também, porque muitas das afirmações que eu vou fazer aqui são sérias, são afirmações pessoais, não de caráter pessoais, mas não de ofensas pessoais, embora eu vá dizer textualmente que certas pessoas são uns bostas, mas tem um caráter pessoal. Eu vou dizer quem são as pessoas responsáveis pelos problemas e vou nomear fatos, e tudo que eu estou falando aqui, por isso que eu fiz essas anotações, eu antes passei pelos meus advogados e perguntei, olha, o que eu tenho? Eu tenho tudo isso aqui, o que eu posso falar e o que eu não posso falar. E o resumo para vocês foi, você pode falar tudo que você pode provar. E hoje em dia, as pessoas têm um péssimo hábito de falar coisas ao telefone que não deviam falar, as pessoas têm e acham que não estão sendo gravadas e às vezes estão, as pessoas têm o péssimo hábito de mandar coisas por WhatsApp que ficam registradas, e aí, meu amigo, o print e o arquivo são eternos. Então, tudo que eu vou falar aqui com vocês hoje é cabalmente documentado, tá? Então, vamos lá, vamos mandar ver. A essa altura vocês já devem estar sabendo, né, que eu fui demitido da Rádio Jovem Pan, e eu imagino que seja por isso que vocês estão aqui. O motivo é simples, o motivo tem a ver com as divergências editoriais com uma pessoa especificamente, o diretor de jornalismo da rádio, Humberto Candil, que veio da CNN para a Jovem Pan. Mas tem mais coisa que eu preciso dizer. Muita gente estava vindo me abordar, e isso é uma coisa que está acontecendo o tempo inteiro, muita gente vindo me abordar para reclamar do jornalismo da Jovem Pan. Eu estou lá dentro do jornal, as pessoas não entendem como é que funciona a dinâmica do jornal, reparam que os jornais e a parte de noticiário da Jovem Pan está com um viés de esquerda, né? Um viés progressista, pode-se chamar assim, e as pessoas falam, pô, Paulo, o que está acontecendo? A Jovem Pan é de esquerda, a Jovem Pan é de direita, e as coisas não são tão claras assim, né? A rádio tem o noticiário, tem os comentaristas, e tem comentaristas dos dois lados, e é bom que tenha comentarista dos dois lados, não queiram que tenha comentaristas só à direita, é bom que tenha comentarista dos dois lados, mas o noticiário tá estranho, incomodava a mim também, por várias vezes eu sugeri, eu tinha uma boa relação com o editor do Jornal da Manhã, muito bom, e falava, pô, essa notícia assim, isso aqui não tá bem escrito. Eu preciso explicar um pouco alguns conceitos básicos de jornalismo que até gente que fez mestrado na área não sabe a diferença muitas vezes, né? A principal diferença que você precisa ter no jornalismo é a diferença entre a notícia e a opinião. E aí, às vezes, as pessoas se equivocam e falam assim, pô, Paulo, eu gosto de você porque você é isento. Isso é falso, eu não sou isento, eu não finjo que sou isento, não sou pago para ser isento, eu sou pago para ter opinião. Agora, a notícia, ela é um relato dos fatos, é um relato de alguma coisa que aconteceu.
Já a opinião, ela é uma visão subjetiva, né? Que depende do sujeito, das nuances sobre o acontecimento. Então, aconteceu algo, né? Se eu digo, por exemplo, digamos, 400 mil pessoas morreram de Covid no Brasil. Isso é uma notícia, isso é um fato, é uma coisa que ocorreu, pode discutir se as pessoas morreram de Covid ou de outros fatores e tal, mas morreram 400 pessoas cuja morte foi motivo da morte atribuído foi Covid. Isso é uma notícia. Aí, se você escreve uma manchete ou uma notícia dizendo assim, 400 mil pessoas morreram de Covid, por que o Bolsonaro é genocida e não comprou vacina a tempo? Isso aí é opinião travestida de justiça, de notícia, né? Então, a diferença entre o bom e o mau jornal, ele não está em o jornal não ter opinião, etc. Ele está na separação clara do que é notícia e do que é opinião. Isso é um bom jornal, isso é o bom jornalismo. E isso é algo mais ou menos que sempre foi sagrado na profissão, eu explico muito isso no meu curso. As notícias sempre tiveram um viés, mas um bom editor pelo menos tentava separar as coisas. Só que isso praticamente acabou, sumiu. A esquerda aprendeu o truque, né? E hoje esse é o grande problema atual do jornalismo, que é que todo mundo tem a sua opinião política, ok, mas o problema é que eles tentam utilizar da credibilidade do noticiário para passar uma opinião. Isso não dá. E é por isso que cada vez mais as manchetes dos jornais vêm carregadas de opinião e muitas vezes está escondida. Deixa eu usar um termo mais claro. Isso é estelionato. Tá? E se você for lá no estelionato, no Código Penal Brasileiro, você vai ler o artigo 171, que diz o seguinte, que estelionato é você obter para si ou para outro vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício ardil ou outro meio fraudulento. Isso é estelionato. Como os jornalistas, em geral, são de esquerda, eles querem enfiar as ideias de esquerda no meio dos fatos. Artifício, ardil e fraudulento. E é por isso que eu criei, sem querer, eu criei o bordão, que foi, que eu repito aqui, que é o jornalismo profissional morreu. Só que a minha proposta pessoal, né, essa é a minha missão, né, é desmascarar esse tipo de coisa. É como a gente diz aqui, not on my watch. Eu tenho um compromisso com todos os meus espectadores de não deixar que isso aconteça na minha frente, pelo menos. E eu acho que é por isso que eu alcancei algum sucesso tão rapidamente. Porque eu não acho que seja porque eu sou excepcional, eu acho que as pessoas só estão ávidas por alguém que trate elas com honestidade. Desde a minha primeira crise na rádio, quando me afastaram do programa 3 em 1, vocês devem lembrar, né, com a minha confusão com a Thaís Oyama e o Josias de Souza, eu fui muito claro com a rádio, tá? Eu quase não voltei para a rádio, mas eu deixei claro, eu falei diretamente com o dono, eu falo o que eu tiver que falar. Se eu falar alguma coisa que desagrada, é só me demitir, mas não tem censura prévia. Essa foi uma posição cristalina minha à rádio. E foi por isso que um dia, quando eu recebi uma ligação do Humberto Candil, tentando interferir nos meus comentários, inclusive, isso é muito importante que vocês ouçam, me pedindo para pegar leve com um determinado político, até nas minhas redes sociais, tá? Eu não tive como concordar. Eu não posso concordar com uma coisa dessa. E a partir daí, a relação, né, azedou. Quando depois ele veio querer me dar esporro por eu ter desmascarado o correspondente militante no ar, vocês podem olhar as redes sociais desse correspondente que acabou saindo da rádio, né? Quando fui suspenso do jornal naquela época, vocês não sabem disso porque eu não externei, mas eu também não cedi nenhum milímetro e comuniquei aos outros membros da diretoria da rádio que eu não estava gostando da forma como a coisa estava acontecendo, não. Na época, a rádio acabou colocando panos quentes, né? O militante pediu para sair fora e eu voltei para o jornal. Mas eu sofri algumas punições lá dentro. Eu fiquei proibido de interagir com os correspondentes no ar. Vocês podem reparar que desde desse episódio, e os vídeos estão no meu canal, eu não pude mais interagir com os correspondentes no ar. Eu tive a duração dos meus comentários reduzidos. Repara, meus comentários no Jornal da Manhã estavam caindo para... Chegaram a me falar para fazer comentário de 30 segundos. Eu falei, olha, você desculpa, mas 30 segundos eu não vou fazer. Isso é chato para os caras, porque eles querem dar uma ordem e eles querem que a ordem seja cumprida. Né? E eu falo, não, 30 segundos eu não vou fazer. Não porque eu não consigo me expressar em 30 segundos, adoraria, né?
seria ótimo se eu conseguisse, mas eu não consigo expressar uma ideia em 30 segundos, eu acho que pega mal para a audiência e para mim, então eu consigo fazer comentário de 1 minuto, mas 30 segundos não consigo. Até que eles finalmente proibiram que eu fizesse embate com os outros comentaristas no jornal, isso aconteceu há 2 semanas. Então, embates clássicos, como vocês gostam de ver meu com os outros comentaristas, que eu acho que a audiência gosta muito, começaram a ser proibidos. Por quê? Por que será? Se a audiência gosta, e os embates eram bons, eram francos, eram justos, vocês nunca me viram fazer acusações, agressões pessoais a ninguém. Mas aos poucos eu fui sendo cortado. E aí vocês precisam entender a realidade do que está se passando na rádio atualmente. É triste eu ter que descortinar isso, mas é a realidade. E eu vou falar categoricamente. Hoje, na Jovem Pan, não há liberdade editorial total. Não pode mais falar de todos os assuntos na rádio. E as interferências, elas começaram de forma muito discreta. Esse Candil entrou, acho que em janeiro na rádio. Veio da CNN, saiu da CNN no final do ano passado, entrou em janeiro na rádio. E eu te pergunto, qual foi a última vez que vocês viram uma pauta jornalística, por exemplo, vou levantar aqui um exemplo, contra o governador de São Paulo? Qual foi a última vez? Qual foi uma última reportagem que vocês viram expondo algum problema em Rádio Jovem Pan, uma rádio baseada em São Paulo? Qual foi a última vez que vocês viram alguma coisa dando pancada no governador de São Paulo? Você vê os comentaristas e a Jovem Pan tem os melhores comentaristas políticos do Brasil, tá? E eu incluo pessoas com quem eu tenho boa relação e pessoas com quem eu não tenho boa relação, mas a Jovem Pan tem os melhores comentaristas políticos do Brasil e continua tendo, não é porque eu saí que deixou de ter, não. Tem muita gente fantástica lá, muita gente fantástica, muita gente competente. Eu cometeria aqui, seria um absurdo aqui eu ficar citando nomes, não posso citar a Ana Paula, o Paulo Matias como apresentador, um brilhante apresentador, o próprio Vitor Brown, Fiuza, Augusto Nunes, todo esse pessoal que está nos Pingos nos Is. O Constantino é muito competente, apresenta o ponto de vista de direita com competência. Assim, tem o Adrilles, o jeito do Adrilles é espetacular, e na esquerda mesmo, o próprio, por exemplo, você pega o Joel Pinheiro, pessoa que eu reconheço competência nele, você pega o time do Pânico, engraçado, a gente pode ter divergências de ideias, mas a Jovem Pan tem um time espetacular. Mas nas pautas dos programas, qual foi a última vez que vocês viram? E eu vou dizer para vocês, pelo contrário, isso não é coincidência. E eu vou dizer por que não é coincidência. As pautas contra o presidente Bolsonaro, como a que motivou a minha demissão, né? Vocês devem ter visto o vídeo aí, que eu vou botar depois na descrição. Essas sim passaram a ser cada vez mais frequentes. Não é porque a Jovem Pan odeia o Bolsonaro. Não é isso. Não existe um ódio da Jovem Pan contra o Bolsonaro. Mas o jornalismo da rádio está com um viés diferente. Mudou, a rádio mudou. Mudou de quando eu entrei. Acho que o primeiro programa que eu fiz na rádio foi em outubro do ano passado, para agora, mudou. E eu vou dar um exemplo para vocês. Recentemente, agora, sei lá, um mês atrás, talvez um pouco menos, eu perguntei se a gente não ia noticiar uma pesquisa, que vocês devem ter visto do Paraná Pesquisas, que mostrava uma desaprovação recorde do governador de São Paulo. Eu perguntei, eu tenho print disso. A resposta que eu recebi foi que, e eu vou citar aqui a resposta ipsiliteris, é claro que não. Estamos de bem com ele. E eu vou parar por aqui, mas me deram a justificativa de por que estavam bem com ele. E aí eu vou deixar isso à imaginação de vocês, tá? Embora tenham me dito. Hoje todos os programas da rádio, gente, estão sofrendo esse tipo de interferência, exceto talvez, tá? Exceto talvez, e eu não tenho como afirmar nesse caso, o Pânico. E convenhamos, se o Pânico não está sofrendo interferência, é porque o Emílio é pica e ninguém vai interferir no Emílio. Os comentaristas famosos, vários comentaristas famosos, tem casos de comentarista famoso, gente renomada no jornalismo, gente com livro publicado, gente com um nome, uma base de admiradores incríveis que tem os seus comentários, seus trechos de comentários excluídos, tá? Da rádio. Verdade. Por razões editoriais. Recentemente, tá? Todas as pautas e entrevistas têm que ser aprovadas pelo Humberto Candil e pelo seu time, tá? Isso tudo é para ter certeza de que a cartilha está sendo seguida. Algo que, até onde eu sei, era inédito na rádio e tem causado um imenso constrangimento. Nessa última semana, eu vou falar para vocês, até os Pingos nos Is, o principal programa político no Brasil, que está passando aqui agora, né? Eu imagino que
imagino que os pingos estejam no ar, né? Até os pingos nos is, agora, passaram a sofrer esse tipo de restrição formalmente, através de uma circular da diretoria, a qual também tive acesso, está bem guardada aqui. As pautas do 3 em 1 são constrangedoras. Programa que eu entrei na rádio, programa pelo qual eu tenho enorme carinho, eu acho que expõe um debate muito bem feito, participei recentemente do 3 em 1. As pautas são constrangedoras. Já eram, né? Mas passaram, saiu lá o produtor que era colocado lá pela Vera Magalhães, né, amigo dela, e colocaram um outro produtor de esquerda. O gerador de caracteres do 3 em 1 às vezes parece que foi feito pelo DCE de uma faculdade federal, entendeu? E outros comentaristas, e a gente conversa, se engana quem acha que os comentaristas não conversam, também relataram ter recebido essa mesma ligação pedindo para pegarem leve com um tal político. Alguns ignoraram, se mantiveram firmes, outros nem tanto. Talvez porque eles precisem do emprego. Mas eu volto a dizer a vocês, isso é importante ressaltar. A Jovem Pan tem o melhor time de comentaristas do Brasil. Tá? Só que o clima na rádio é péssimo. Como me dizem as pessoas que estão lá há mais tempo que eu, que nunca foi. Existe uma unanimidade contra esse cara. E pudera, porque muita gente, inclusive na produção, tá? Gente, vocês precisam saber isso. Tá confidenciando a insatisfação e vontade de pedir demissão da rádio. Isso não vai chegar até vocês. Não chegaria até vocês, mas agora tá chegando. Pois é, foi nesse clima, gente, que e agora vamos ao fato específico, que na última quarta-feira, uma semana atrás, eu acordei às 5h30 da manhã para ler as notícias do dia e fazer o Jornal da Manhã como de praxe, e eu faço isso porque eu gosto. Graças a Deus. Depois, até hoje eu nunca gerei nenhuma nota fiscal para a Jovem Pan. Então a Jovem Pan nunca me pagou nada, para vocês saberem. Eu faço porque eu gosto. Eu faço porque eu acho que existe uma mensagem que precisa ser passada para o Brasil que outras pessoas talvez não passem da mesma forma que eu. E vocês não sabem, mas a gente não tem roteiro, né, para o jornal. A gente não tem roteiro. As notícias, elas chegam ali para a gente ao vivo e a gente comenta. E eu me deparei, então, com uma reportagem sobre o tal chamado, como eles disseram na reportagem, orçamento secreto do Bolsonaro, e fazendo uma comparação com o mensalão do PT. Mensalão do PT. Aí eu, em seguida, passaram a pergunta para os ouvintes. A pergunta basicamente perguntava se eles concordavam com tal orçamento secreto, né, com sigilo dos gastos públicos e tal. Vocês devem ter visto o vídeo, eu coloquei ontem aqui no YouTube, e vou colocar aqui na descrição. Mas, naturalmente, mesmo a audiência da rádio, que tem majoritariamente, como o Brasil é, né, majoritariamente um viés conservador, 97% na enquete votaram contra o sigilo dos gastos públicos. E toda vez que vocês virem uma enquete com um resultado de 97%, vocês devem desconfiar, porque devem desconfiar se a pergunta devia ter sido feita. Porque se todo mundo concorda com algo, é porque não tem uma pergunta que deva ser feita. Né? Então, entraram os vídeos dos ouvintes, muito bacana, mas os ouvintes sentando o pau no Bolsonaro pelo tal orçamento secreto. E alguns falavam, não, eu gosto do Bolsonaro, mas orçamento secreto é um absurdo e tal. Daí o apresentador passa a palavra, o Thiago, com quem eu sempre tive boa relação, não tinha relação fora da rádio, mas profissional, ele passa a palavra para eu comentar. Vocês vejam o vídeo, né? Vocês vejam que eu paro, olho para baixo e eu penso. Eu normalmente não penso por tanto tempo. Dá para botar aquele ampulhetazinha loading, né? E eu penso que a minha intenção era dizer, essa é uma pergunta estúpida escrita por um militante. Você perguntar para as pessoas se elas acreditam em orçamento secreto, se elas concordam com o orçamento secreto, minha vontade é dizer, isso é uma pergunta estúpida escrita por um militante. Mas eu me contenho, né, me limito ali, sempre procuro ser muito preciso com as minhas palavras, é uma regra aí do livro do Jordan Peterson, que eu tomo, do 12 regras para a vida, que eu tomo para mim, então sempre procuro, me esforço para ser preciso com as minhas palavras, e eu disse que não concordava com a premissa da pergunta. Que a pergunta estava errada, e estava mesmo, óbvio, isso é o evidente, e eu toco o barco no meu estilo, que vocês já conhecem, todo mundo conhece, é o estilo que está na rádio, é o estilo da franqueza, é o estilo que conquistou a audiência, né? Pelo menos parte dela. Para minha surpresa,
ainda no ar, eu recebo do tal do Humberto Candil, com quem minhas relações já não estavam boas, uma mensagem cheia de exclamações, dizendo que eu estava desqualificando o jornal e deixando toda a equipe embaraçada e ordenando que eu parasse com isso. Ordenando que eu parasse com isso. Eu respondi com a mesma honestidade que eu tenho com vocês, que eu era um enorme defensor da rádio, dentro e fora dela, dentro e fora da rádio, sempre defendi a rádio dentro e fora dela, mas que eu não podia concordar com uma pergunta dessa. Não no ar. O que desqualifica o jornal é justamente uma pergunta militante. Ter alguém com autonomia e liberdade para questionar, na minha opinião, qualifica em contrapartida o jornal. Vocês não veriam isso em outras rádios. Os erros podem acontecer, se é que foram erros ou se são intencionais. Mas você ter alguém que tem autonomia e liberdade para virar e falar: essa pergunta está equivocada. Isso é sensacional, seria sensacional. Mas eu recebi como resposta um passa-moleque dele, dizendo que isso não era eu quem decidia. E cabe a mim, só pude concordar, dizer, realmente, não cabe a mim decidir sobre a pergunta. No caso, eu só posso sugerir, me limitar a sugerir mudanças. Tanto que a pergunta tinha ido para o ar, né? Tanto que o noticiário do jornal era do jeito que era, mas eu sugeria mudanças. Mas tem uma coisa que eu não tenho que sugerir, não. O que eu comento, e foi o que eu respondi, o que eu comento, isso sim, só eu decido. Só eu, ninguém mais. Ninguém nunca vai botar uma palavra na minha boca, nem tirar. Eu fiquei contrariado, obviamente. Quem que gosta de receber uma mensagem dessa? Mas me mantive no ar por profissionalismo. Fiquei ali no ar e tal. E eu recebi uma mensagem do editor do jornal, o Tibor, brilhante editor, tá? O Jornal da Manhã é uma pessoa brilhante, pessoa que aceitava sugestões e críticas com muita humildade. Ele procura fazer um jornalismo sério, mas ele me disse que teria que me tirar do ar, me tirar do jornal imediatamente por ordem do Humberto Candil. É isso mesmo, gente. O frouxo, não teve nem a hombridade de me ligar, não falar mais nada. Simplesmente, depois de tantas vezes que ele tentou interferir no meu trabalho sem sucesso, resolveu mostrar que mandava e mandou me tirar do ar, sem nenhuma justificativa. Aprendam, crianças. O nome técnico disso é um problema psicológico real. Tá? Vocês podem procurar nos livros de psicologia, talvez tenha outro nome, mas o nome correto deveria ser Síndrome do Piu-Piu Pequeno. Porque um cara que é homem não se comporta assim. Você tem que ter muita insegurança para se comportar dessa forma. E é claro que se você é minimamente inteligente, você vai perceber que nenhuma rádio faria algo assim só pelo meu comentário. Nenhuma. O recado foi claro. Ou segue a cartilha, ou tá fora. Eu anotei, eu entendi o recado. Falei pro Tibor que eu sairia do jornal com prazer. Fui fazer o meu jiu-jitsuzinho, era quarta-feira, aliás, um abraço aí pros irmãos valentes, meus mestres. Mandei uma mensagem para outro membro da direção, que foi quem me contratou, com quem sempre, pelo menos esse sempre teve uma relação muito cordial comigo, o Aras. Aros, né? Aras é o procurador. O Carlos Aro. Relatei o ocorrido, dizendo, eu não vou me pronunciar publicamente. Eu entendi que eu estava demitido já na rádio naquele momento. Falei, eu não vou me pronunciar publicamente até que vocês conversem comigo e tal, por uma questão de cortesia profissional. No fim do dia, eu recebi uma mensagem do Aros, dizendo para eu desconsiderar o ocorrido e voltar ao jornal no dia seguinte para comentar a CPI do Covid. Eu falei assim, não, que resposta esquizofrênica. Para mim, tinha dado. Foi a gota d'água e uma linha, no momento em que ele me tirou do ar por uma opinião minha, uma linha foi cruzada. Eu disse exatamente isso, tá? Disse exatamente isso, de novo, com toda franqueza. Eu não sei por que eu fui tirado do ar, mas eu não sou adolescente para tomar advertência no colégio. Se o Humberto Candil me tirou do ar e depois se arrependeu, ele que me liga pra gente se entender, que nem homem, que nem adulto, porque eu não vou ser punido por falar a verdade. Pior, eu não vou ser punido por falar a verdade óbvia, punido por falar o óbvio. E eu não vou me silenciar diante de nenhuma mentira. Porque quem se silencia diante de mentira, corrobora. Eu tô nessa para desmascarar a militância jornalística. Como é que eu vou me silenciar diante de uma coisa dessa acontecendo na minha frente?
No momento que me perguntam a minha opinião, se acontecer comigo no ar, eu vou acusar como sempre acusei. Sempre acusei. E eu me recusei a voltar ao jornal até que isso ficasse bem claro entre mim e ele. Mas é claro que ele não me ligou, gente. Eu sabia que ele não ia me ligar e que eu ia acabar saindo da rádio. Ele não ia ter coragem, ia me ligar para falar o quê? Né? Tudo bem, eu tava em paz, como eu disse, a vantagem, eu tenho uma posição muito confortável de poder fazer essas coisas. Na segunda-feira eu recebi a comunicação de que a rádio então encerraria o contrato comigo, segundo agora. Eu liguei, de novo, antes que alguém me acuse aqui de falta de ética ou qualquer coisa, eu tomei a liberdade de ligar para o Tutinha, o dono. Eu não tinha uma relação próxima com o Tutinha, falei com ele poucas vezes no telefone, mas eu liguei para agradecer ao meu tempo na rádio, pelo qual eu tenho enorme gratidão. Tá? Eu tenho enorme gratidão pelo tempo que eu passei na Jovem Pan. A rádio me apresentou de vez ao Brasil e me propiciou uma audiência cativa, uma audiência própria cativa. Vocês estão vendo aí quantos inscritos tem no meu canal, tem quantidade absurda de gente assistindo essa live, é mais do que alguns programas, mais do que vários programas da própria rádio. Então, eu fui muito feliz por lá, eu fiz amizades absolutamente incríveis, gente incrível, ter o privilégio, gente, vocês não imaginam qual o privilégio de ter feito o programa, vários programas ao lado do Emílio Surita, por exemplo. Isso é um ídolo, isso é uma que eu cresci assistindo, cara, mais gente boa do mundo. Sem dúvida, esse é um troço que eu vou me lembrar com muito carinho e orgulho. Mais ainda, eu tenho uma enorme admiração por esse modelo que é único na Jovem Pan hoje em dia, que coloca opiniões divergentes para serem debatidas. Até agora, era assim que funcionava, debatidas de forma franca. Enquanto isso ainda puder acontecer, ainda haverá minha admiração nesse sentido. E tem profissionais extraordinários na rádio, tá, gente? Inclusive no jornalismo, que são os que estão sofrendo mais, tá? Mas eles têm que ficar calados. É muito fácil, na minha posição de independência profissional, financeira, fazer o que eu estou fazendo. Nem todo mundo tem esse privilégio. Vamos relatando aqui o meu papo para vocês com o Tutinha. A gente teve um diálogo cordial para os padrões do Tutinha, porque ele é uma figura. E eu gosto desse jeito figura, desse jeito personalidade. Eu gosto de gente autêntica. E ele foi muito honesto comigo. Ele disse que era meu fã, que estava triste com a minha saída, mas tinha ficado de mãos atadas porque eu tinha desmentido uma notícia no jornal. Aí eu falei assim, desmentido uma notícia no jornal? Mas não foi isso. Eu disse a ele que... Eu falei para ele, olha, mentiram para você, eu não desmenti uma notícia no jornal, até poderia ter desmentido, mas não desmenti, né? Eu disse a ele o que eu tinha dito, o que tinha acontecido. Vocês, de novo, peço que vocês vejam o vídeo. Falei para ele que teve uma enquete, que a enquete foi equivocada, que eu me manifestei, mas no meu estilo, sem nada demais. Mas é o seguinte, mentiram pro cara, e ele não viu o vídeo. E é aquele negócio, gente, homens fracos, quando eles estão errados e tudo mais, em vez de eles assumirem, é falta de caráter mesmo, em vez de eles assumirem, olha, pô, eu errei, pô, fiquei irritado ali com a insubordinação dele, existe uma questão hierárquica, eu falo com o cara, tudo que eu falo com o cara não acata, a gente precisa se entender, fiquei irritado ali, tirei ele do ar, mas não. Homens fracos, quando eles têm que tomar suas posturas, eles mentem. Quando eles têm que cobrir as suas próprias cagadas, eles mentem. Eu, por outro lado, eu disse que eu entendi, por Tutinha, que eu entendia perfeitamente o lado dele, tá? Mas que eu não negociaria meus comentários e que o Candil que explicasse à audiência, a vocês, a minha saída. E aí o Tutinha fez um comentário curioso, bem na moda Tutinha. Ele fez pouco. Ele falou assim, a audiência não tá nem... Você acha que a audiência vai ligar? Você acha que a audiência vai... Falou assim, você acha que a audiência vai chorar? A audiência não tá nem aí para você. Se você sair, saiu, eu contrato outro, como já contratei outro, citou o caso até de outro comentarista, e que se eu sair, ele ia colocar outro como faria com qualquer comentarista, e de fato isso vai acontecer. Se vocês querem a minha aposta, é que a rádio agora pegou mal com a audiência, principalmente agora, eu vou emitir um pouco mais de juízo sobre isso, mas eu acho que a rádio vai buscar algum comentarista conservador para tentar mostrar que não tem censura dentro da rádio. Vai tentar.
Mas existem comentaristas conservadores e comentaristas conservadores, nem todos são iguais. Eu acho que poucos têm, alguns na rádio têm sim, o nível de independência que eu tenho. Mas na hora eu achei graça, falei, eu perguntei até para ele se ele achava que as pessoas assistem a Jovem Pan por causa de quem, né? Se é por causa do Tutinha, por causa do Candil, por causa dos comentaristas, pô. Acho que tem uns comentaristas maravilhosos. Eu disse a ele que não queria polemizar, voltei a agradecer, e disse mais, eu disse que quando ele demitiu o Candil, que eu suspeito acontecerá em breve, para ele me ligar. E, pessoal, esses são os relatos dos fatos. E saibam, de novo, tudo isso tem print, tem gravação, tem testemunha. Se for necessário, eu vou divulgar. Eu não estou conversando aqui sem orientação jurídica. E se me desmentirem a ponto de me difamarem, eu adorarei provar na justiça que o que eu estou falando com provas é verdade. Agora, depois dos fatos, deixa eu dar a minha opinião, com a mesma sinceridade e objetividade que eu sempre dei para vocês, desde que vocês começaram a me conhecer. Esse Candil é um bosta. É um bosta, é um merdinha. Desculpa o bom português, mas não tem uma palavra que não seja de baixo calão, aí, como o pessoal diz, para descrever. O Tutinha, como é público, ele está tentando montar uma TV de notícias, legítimo, vai ser uma boa TV se ele conseguir acertar o jornalismo, e ele precisa de um cara com experiência nesse negócio. Trouxe um cara que veio da Band, da CNN, mas é uma pessoa que pensa com a cabeça da velha imprensa. E o diferencial da Jovem Pan é que ela deu um passo à frente do velho jornalismo. Esse jornalismo que tem pavorzinho de parecer bolsonarista. Porque fica feio com os colegas. Fica feio no meio deles. Fica feio no meio do beautiful people. Não interessa o que a audiência gosta. Todos eles... Vocês sabem que tem... Como é que as pessoas tratam os pingos nos is dentro da redação da Jovem Pan? Com desprezo. Programa que, imagino que esteja agora batendo 100 mil pessoas assistindo. Normalmente bate, não sei se está batendo hoje. 100 mil pessoas assistindo. Desprezo. Chamam de passador de pano, de gado. É assim que o principal programa da rádio é tratado. Estavam nem... Inacreditavelmente, estava sendo cogitado, e eu não sei se isso vai ser levado adiante, nem levar o Pingos nos Is. Um programa que eu tive o privilégio, outra coisa que eu boto aí na minha história, no meu currículo, que o privilégio que a rádio me proporcionou, um programa que eu tive o privilégio de participar nas férias do Augusto, estavam querendo tirar, não levar o Pingos nos Is para a TV, para a nova TV Jovem Pan. Olha, eu sou empresário, eu sei das dificuldades que o Tutinha passa, eu sei como é difícil conciliar pessoas com variados talentos, às vezes você precisa de talentos específicos, muitas vezes é difícil conciliar os interesses comerciais da sua empresa com os seus interesses editoriais, com os seus valores, mas eu acho que no meio do caminho o Tutinha está criando um problema. E eu vou dizer de forma muito aberta para vocês. Convenhamos, vamos lá, raciocinem comigo. Agora que vocês, e todo mundo sabe, com informação direta de um ex-comentarista da rádio, tá? Um ex-comentarista de dentro, alguém que está dizendo que tem provas documentais. Eu estou dizendo e vocês, todo mundo sabem, a Jovem Pan tem um diretor de jornalismo que está interferindo com a liberdade editorial dos jornalistas e comentaristas da rádio. Inclusive, em ocasiões, interferindo em favor de um político. Sobrou alguma credibilidade? Tem condições do jornalismo da rádio continuar? Acabou. Game over. Podia ser qualquer político, mesmo que fosse em favor do Bolsonaro. Tem condições desse sujeito continuar à frente do jornalismo de qualquer veículo de imprensa sério? Ainda mais de uma rádio cuja audiência majoritariamente é conservadora? Acabou, gente. Já era. Game over. Acabou. Não tem mais. Qualquer notícia que vier vai ser vista sob essa ótica. A rádio precisa reformular o seu jornalismo. E o pior, quando eu disse aos meus colegas, quase todos eles, vários deles, quando eu disse que eu falaria tudo isso que eu estou falando publicamente, você sabe o que eles falavam para mim? Graças a Deus, Paulo. Que bom que alguém vai falar isso. Você tem meu apoio integral. O clima dentro e fora da rádio, dentro e fora da rádio, para esse cara, já era. E eu torço para que ele saia logo. Torço. A Jovem Pan é única, é espetacular. O Brasil precisa da Jovem Pan. E tudo que eu disse ao Tutinha é verdade. E disse mais.
No dia em que eu tiver liberdade absoluta nos meus comentários, eu terei enorme prazer em voltar a integrar os quadros da rádio novamente, se ele assim quiser. Relação empresarial é essa. Ela tem que ser boa para o empregado e para o empregador. O dia que não houver mais alinhamento entre os dois, é legítimo que a gente se separe. Eu estou bem, ele está bem. Mas essa condição, autonomia nos meus comentários, é condição sine qua non. E é isso que eu quero que vocês saibam em relação a mim. No dia que vocês me virem em qualquer veículo, e eu não sei se eu vou voltar a algum veículo, também nasci sem veículo, nasci nu. O dia que vocês me virem em algum veículo, palmas para esse veículo, por quê? Eu quero que vocês saibam, o meu compromisso é irrestrito com a verdade. E se não fosse, qual o meu ganho em falar o que eu estou falando? Meu compromisso não é com o dono do veículo, e mais, não é nem com a audiência. Porque se eu entender, como tantas vezes já aconteceu, que a verdade, como eu a percebo da melhor forma e com o máximo de fidedignidade possível, se eu perceber que a verdade é impopular junto ao meu público, eu não vou me furtar de dizer a verdade da mesma forma brutalmente honesta com a qual vocês estão acostumados. E alguns podem achar que o que eu estou fazendo aqui é antiético, cuspindo no prato que eu comi, mas não é. Eu estou exaltando a rádio, mas eu estou criticando uma pessoa lá dentro a qual eu não devo nada. E mais, essa pessoa está prejudicando a rádio, pela qual eu tenho um enorme apreço. E mais, eu estou dando voz a um monte de gente que não pode falar. E eu estou reafirmando o meu compromisso com vocês. Agora, e agora, Paulo? O que vai acontecer? O que você vai fazer? Vai para onde? Já teve convite? Não teve convite? É óbvio que eu estou conversando com um monte de gente. Mas a minha atividade principal, gente, continua sendo as minhas empresas no Brasil e nos Estados Unidos. Eu estava precisando de um tempinho para poder dar uma atenção a elas, aos meus alunos, no meu curso, que eu também tenho um enorme prazer, estou transformando em curso, quem sabe em livro. Mas teve uma coisa que a PAN me propiciou, e isso eu também tenho que agradecer, foi a enorme audiência própria nas minhas redes sociais, e eu vou ter muitas novidades. Eu gosto de fazer as coisas de um jeito diferente, e eu vou ter bastante novidade recentemente. O foco agora é esse, gente. O foco agora é nos meus canais. A gente vai, em breve, tentar passar a ter 2 programas novos, um comentário diário focado em destruir, e esse vai ser sempre o meu foco, destruir as narrativas militantes da imprensa. Então, meus comentários vão ser na destruição desses militantes. E esse é o meu trabalho, gente. Expor a militância travestida de jornalismo, como eu acabei de fazer. Agora, se você gosta do que eu faço, se você acha que eu devo me dedicar cada vez mais ao jornalismo, se você quer ver vozes independentes, existe uma forma de você participar disso. Você quer me ajudar, acha que isso é bacana, que o trabalho que eu faço é bom, você se torna meu aluno, se torna meu companheiro no meu curso. Faltando 3 dias, né, para o relançamento do curso Fim da América, que é o meu curso, resolveram me tirar a minha principal plataforma de exposição, faz parte, mas dentro do curso eu também tenho a oportunidade de ter um outro tipo de interação mais direta com vocês, né, por e-mail, pelo grupo de Telegram, por Telegram. Eu posso passar um conteúdo mais profundo que eu não conseguia passar na grande mídia, que eu não consigo passar no rádio, etc. É um conteúdo mais profundo. No Fim da América, eu uso as mudanças sociais, culturais e políticas profundas que aconteceram nos Estados Unidos para explicar às pessoas no mundo no qual elas vivem, né? Eu falo de valores, falo de família, falo na guerra contra o cristianismo, na ocupação ideológica de Hollywood, da indústria do entretenimento, nas mudanças na imprensa que vocês estão testemunhando ao vivo, né, como a imprensa está se tornando cada vez mais militante, nas big techs, na economia, no tal do Great Reset, do grande reset, no avanço da China, falo das novas formas de guerra, e faço um prognóstico para o futuro, mas não faço sozinho, eu faço com os professores convidados internacionais, especialistas em cada um dos temas e tudo mais. Modéstia à parte, eu fiz aí no curso O Fim da América alguma coisa, algo que ainda não existe, com a qualidade audiovisual ímpar. E vocês não precisam acreditar em mim, vocês podem entrar no link aqui, o link está na descrição também, www.findamerica.com. Vocês vão ter a oportunidade de ter uma aula lá de graça, não precisa fazer o curso não, vai lá e assiste aquela aula e você vai entender um pouco das coisas que
que eu estou falando. Mas, para dar oportunidade das pessoas que querem prestigiar o meu trabalho, que querem que eu fale cada vez mais e não menos, que eu expanda as minhas plataformas, eu vou dar hoje, um cupom de desconto que eu nunca dei e não vou dar de novo, para quem entrar aqui no www.fimdaamerica. Link aqui está na descrição, fimdaamerica.com. E você digita lá o cupom Estamos Juntos e a pessoa vai poder pagar R$799, paga em cartão, paga em até 12 vezes ou por Pix. Mas eu só vou manter esse desconto por 1 hora, depois o curso volta ao preço normal por mais 72 horas, então a gente vai encerrar as vendas de vez. Vai ser um prazer, um privilégio contar com vocês como alunos, mas quem não puder, não estiver podendo por algum problema, também não tem, tá entendido, fiquem tranquilos, façam a aula gratuita, a gente continua interagindo aqui nas nossas redes sociais, e enquanto isso eu contratei aqui um time para estruturar o meu canal e vocês vão ver boas novidades em breve. E é isso, pessoal, é isso que eu precisava contar para vocês. Agora o rei está nu, boa sorte, que as mudanças no jornalismo aconteçam o quanto antes. Vida longa a Jovem Pan, vida longa a Jovem Pan. O Brasil precisa da Jovem Pan, mas com esse jornalismo que tá, não tem condições. Um abraço para todos vocês, tudo de bom e até breve.